Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Pausa Técnica, episódio dedicado ao basquetebol europeu e à maior competição aqui do continente e quem sabe do mundo. Quem sabe do mundo. Não, devia ser ao contrário, melhor competição do mundo e quem sabe da Europa, como dizia a lenda, a grande lenda. Não, aqui não está o Marcos, atenção a falar, está o Cyril, porque o Marcos, tal até falámos num episódio da semana passada da NBA, o Marcos infelizmente teve ali um problema, uma cirurgia, teve a fazer uma cirurgia que não estava assim bem previsto, aliás, é por isso que este episódio até está a sair um bocado mais tarde, por causa dessas questões, que o Marcos esteve ali internado e depois o Marcos disse assim, pronto, ele tinha já a palavrada até com o Luís para fazer este episódio de rescaldo e análise aqui da Final Four da Euroliga, mas infelizmente por essas situações que ele ainda está, agora está em casa, pronto, veio sábado, chegou sábado a casa, mas ainda está ali em recuperação e por isso vim cá eu falar isto da Euroliga e da Final Four, que a intenção, tal como eu falei com o Luís, eu estive a ver o jogo todo, realmente todo um dos jogos da meias finais, o resto foi tipo espreitado, embora pronto, aquele espreitar e sabendo como é que iam mais ou menos as coisas, embora não estive atento 100% a fundo sobre estes jogos, porque ainda por cima, com uma bebê, tem que dar o biberão e não sei o quê, tem que mudar a fralda. Fica complicado, fica complicado. Mas está aqui o Luís, que lá está, tem feito esta época aqui na Euroliga de podcasts com o Marcos e também já fiz uma comigo, é verdade. Mas Luís, está tudo bem contigo e como é que e realmente a tua previsão, já agora, acho que vocês não sei se mencionaram, sim, acho que mencionaram isso no vosso episódio. A tua previsão acertou e a Curse acabou, não é? A Curse acabou. Exatamente. Pá, obrigado pelo convite mais uma vez e as melhoras para o Marcos. Pá, sim. Por acaso no episódio anterior que fiz eu aqui com ele, eu tinha previsto uma final diferente daquela que aconteceu, mas aquela que eu até tinha mandado no início dos playoffs, foi tudo direitinho que aconteceu, tintim por tintim. Exatamente, Uh, exatamente. Atenção, eu confirmo, o Luís mandou-me até foi antes, ou seja, antes da Final Four, né? Porque a Final Four é só 3 jogos, é uma coisa fácil, não é? São 3 joguitos, podia ser assim, uma sorte assim, pronto, ok. Mas não, o Luís até mandou-me foi de toda a questão dos playoffs e ele acertou todas. Realmente, estás com sorte. Devias apostar no Euromilhões. No dia que mandaste-me isso, devias apostar Euromilhões, pá. Isso pá, devias ter feito. devia ter feito isso. Olha, tinhas mais sorte. Devia mesmo. Pá, Ai, sim, finalmente uma equipa que fica em primeiro lugar na fase regular foi campeã depois no final. é, Depois de 5 anos, de 4 anos seguidos do título de fugir, finalmente o Olympiacos lá levou o caneco para casa e, e fico contente por eles porque acho genuinamente mereceram. é, exato. E atenção, eu estava a falar disso, tu até acertaste, estava a confirmar, né? Até que acertaste no play-in, tudo direitinho. No play-in também acertaste. Direitinho, Realmente. Só direitinho. faltavas dizer nos playoffs, a maior de 5 quem ganhava se era 3-0, 3-1, só faltava isso para ser perfeito, para teres a bracket mesmo perfeita, perfeita, perfeita. Exatamente. Por acaso, eu acho que na aplicação dava para fazer isso, só que não ficou depois na imagem e genuinamente já não me lembro o que é que tinha posto. Eu acho que Mas tinhas dava para posto fazer isso. em comentários contigo, eu acho que tinhas posto o Valência a ganhar por 5, isso eu tinha a certeza. Eu acho Hum. que a falar contigo, acho que tinhas dito qualquer coisa que ou era, agora não sei se foste tu ou Marcos, agora boa questão, tinha que andar a ver nas mensagens, mas eu acho que foi tu que disseste que ganhei 5, por isso olha, um dos mais difíceis passaste, mesmo na questão do score, digamos assim, da questão dos playoffs, acertaste. Muito bem, Luís, vamos então avançar para os playoffs, os playoffs não, a Final Four, e vamos começar por ordem cronológica, ou seja, começar com o primeiro jogo, esta Final Four que foi em Atenas, mas não foi na casa do Olympiacos, não foi, foi no Panathinaikos, na casa, pronto,
ali a vizinha, vamos dizer assim, ali, não é bem vizinha, que a cidade é mesmo, mas pronto, ali ao lado, digamos assim, em que o Olympiacos teve o tal jogo que vocês até comentaram na altura do episódio, e eu estive a ouvir, e concordava que este meio-final podia ditar claramente o vencedor, porque era o Olympiacos contra o Fenerbahçe, duas grandes equipas que já na fase regular tinham mostrado realmente a sua boa forma, e também nos próprios playoffs também, o Olympiacos vassourada total contra o Mónaco, e também o Fenerbahçe basicamente só ali na Lituânia as coisas realmente a tremer, não é? Ali contra os Alguiris, mas depois o resto passou na mesma por 3-1. E agora neste confronto o Olympiacos acabou por ganhar 79-61. E eu lembro de ter mandado por acaso mensagem a ti que o Olympiacos realmente estava ali no intervalo com uma vantagem bem, bem confortável. Eu não estava à espera nesse sentido. E era um jogo realmente que o Olympiacos distanciava do seu marcador, ou seja, criava ali uma margem muito, muito grande. E depois o Fenerbahçe corria atrás, lá fazia uma recuperaçãozinha, mas depois Olympiacos, pumba. Ou seja, e depois fazia com que aquela vantagem double digit, não é? Tipo, ficava difícil de coisa. E o Olympiacos foi, entre aspas, controlando o jogo com base nisso. Ou seja, ganhou a vantagem de o tal double digit muito cedo, até muito cedo, um bocadinho, mas teve ali, acho que salvo erro, já no primeiro período teve, ou já se não teve perto, salvo eu. E depois no intervalo, acabaram até no intervalo, estava a ganhar por 48, não, 48, desculpem, estava a ganhar por 33-24, ou seja, já por 9 pontos de diferença, e depois no último período, 48-34, que até disse, epá, isto, ou há realmente um choque do Olympiacos e o Fenerbahçe aproveita, ou se não seria muito, muito complicado. É verdade que o Fenerbahçe houve momentos de recuperação, mas o Olympiacos, uma equipa de grande qualidade e também experiência, acabou por passar isto e aqui esta meia-final ganhando 79-61. O teu comentário, Luís, sobre este jogo, esta meia-final, que se calhar eu estava à espera de mais, se pode ser sincero, não é? Mais até do lado do Fenerbahçe, que aquele ataque, havia fases que realmente aquilo, se não fosse o Telon Notter Tucker, aquilo, meu Deus, estava uma desgraça total, não é? Sim, opá, eu acho que até o resultado é um bocadinho enganador do que aquilo que realmente se passou, porque até parece que o Fenerbahçe, por exemplo, estava assim um bocado perdido, mas pá, eu acho que até eles não jogaram mal. Ofensivamente é que foi o problema. E eu acho que foi um confronto entre duas equipas que defendem muito bem e uma delas a atacar atacou melhor que a outra. Yeah. E epá, foi mesmo, o Fenerbahçe entrou mesmo um bocado perdido no início, depois conseguiram lá acordar, se não me engano, pá, foi um parcial, acho que foi 12-0, pá, e assim, Sim, foi uma yeah, coisa, yeah. começou logo descontrolado, notou-se que ficaram ali um bocadinho frágeis em termos de confiança, pá, mas eu acho que até foi, como disseste, até o Fenerbahçe às vezes ia recuperando assim um bocado, só que depois no final do jogo já estavam, pá, já perceberam, ok, não conseguimos ganhar este jogo, eu acho que este ano é o ano do Uhum. Olympiacos e o nosso destino já está traçado. Pá, Yeah. mas genuinamente eu acho que o Olympiacos não foi um jogo fácil para eles. Eles simplesmente são uma equipa muito boa e mesmo tendo um ataque muito bom, tiveram de se esforçar bastante para conseguirem realmente os pontos que tiveram. Porque até, pá, este jogo acabou, como disseste, foi 79-61, que não foi assim, não é assim um jogo assim muito pontuado. E também é um bocado inflacionado pelo último período que já estavam as duas equipas tipo, ok. E o Fournier até se lembra e manda um triplo do meio campo. Aquilo entra e.
e O foi uma Fogo, loucura. o Fournier, e atenção, também houve ali malta no banco do Olympiacos que também contribuiu no jogo. Aliás, isso também. A tal profundidade é muita gente, sei que pode desvalorizar, mas é muito importante. O Alec Uhum. Peters também marcou 17 pontos a vir do É. banco em 19 minutos. Atenção, em 19 minutos marcou. E aliás, não falhou nenhum lançamento. Estou a ver aqui, foi 7 em 7. Três tentativas de triplo, 3 marcados. Depois o Tyson Ward também marcou, contribuiu com 10 pontos. E depois o Evan Fournier, como tu falaste, 10 pontos. Em que é três desses pontos foi aquele, um deles foi nesse tal lançamento de triplo. E mesmo assim ainda contribuiu com 4 assistências também na equipa. O Vezenkov, é verdade que fez também 16 pontos, mas as Vezenkov, que já iremos falar também na questão da final, não foi preciso aquele grande Vezenkov para o Olympiacos ganhar esta competição, mas já iremos falar disso mais na questão da. Ele até não marca na primeira parte do jogo. Yeah, yeah. Ele faz o primeiro triplo, ele faz os primeiros pontos, que é um triplo, na primeira jogada do terceiro período. Exato, exato, exato. Mas mesmo assim, lá está, o Olympiacos esteve sempre por cima, mesmo Sim. sem ele que é grande referência. É a grande referência aliás, o Uhum. MVP, não é? O MVP da fase regular e com justiça. Do que eu tenho acompanhado, acho que foi justiça. Já do lado do Fenerbahçe, como eu disse, o Telan Notter Tucker com 16 pontos, 3 assistências, 7 ressaltos. Depois o Tarik Biberovic com 17 pontos e 6 ressaltos. E o Wade Baldwin, 10 pontos e 6 assistências, que foi o elemento. O jogador do banco a contribuir mais e se calhar foi o único, não é? O Nando De Colo é um base muito experiente, francês, mas já se nota que não é o Luís, que já está a passar não é a idade, que é normal, a idade afeta a todos, não é? E ali também o Meli, não é? São dois jogadores. O Meli já no, era titular, mas esta equipa de Fenerbahçe é que não tinha assim grandes soluções ofensivas, não é? Uhum. Da equipa, mesmo esta malta veterana não estava a dar assim muito, não é? Embora eu não queria jogar muito o Meli nem o De Colo, porque pronto, são realmente veteranos, não é? E não se pode pedir Uhum. muita coisa a eles, não é? Pá, sim, foi mesmo, foi isso. Pá, o Decolo fez aqui o último jogo dele. Pois, O Nicola Melli foi mesmo é aquele rapaz que conta para a defesa. Um, Pá, não tiveram assim muitas opções. O Devon Hall não marcou, ficou a zeros, e acho que isso também yeah. é um dos principais fatores, porque ele também costuma pegar muito do lado ofensivo. Pá, tiveram muitas dificuldades a atacar, porque o Olympiacos, não só a nível ofensivo, conseguem ter no campo sempre 5 jogadores que conseguem pegar no jogo e marcar. Na defesa também foi um jogo muito bem trabalhado por eles. E o Fenerbahçe não conseguiu responder. Yeah. Exato, eu também concordo. Acho que o Bart Zocas veio com a lição também estudada, sinceramente, no capítulo defensivo, em que o Devon Wall, atenção, ele não marcou nenhum ponto, nem fez nenhuma assistência em 24 minutos de campo. E eu estou a ver aqui se ele já fez um jogo esta época assim, e eu acho que não, exato. Pelo menos na Euroliga que eu estou a ver, não sei como é que foi na Liga Turca, mas na Euroliga não teve nenhum jogo com 0 pontos e 0 assistências. Que não é, lá está, não é normal para um jogador. Aliás, o pior registro dele, deixa-me ver aqui rápido. O pior registro dele, assim, foi se calhar 2 pontos e 3 assistências contra o Valência na sétima jornada. Pronto. Foi o pior registro para além deste. Assim, de pontual e assistências foi isso. Mas pronto. Olha, Luís, vamos passar então para a outra meia-final entre o Valência e o Real Madrid. Este jogo já não acompanhei com tanta atenção, embora o início até estava a prometer, digamos assim, isso eu até tive mais atento, o início do jogo, e que o Valência até acabou por ganhar aquele primeiro período, mas depois do que eu fui vendo, e vou-te passar mais a bola a ti, foi o Real Madrid a superiorizar, não é? O Real Madrid a mostrar as suas armas, e olha, falando na questão do banco, realmente e agora está a ver aqui. Eu já tinha um bocado a percepção por o Lyles, que veio do banco e marcava triplos, o Theo Maladon também a contribuir, mas realmente um Real Madrid com maiores opções e a experiência, e pronto, não é?
é o Real Madrid, como se diz, não é? A vir um bocado ao de cima e a ganhar este jogo contra o Valência. Mas eu queria te passar mais a bola a ti, porque eu este jogo, como eu digo, só vi basicamente o primeiro período, o resto foi espreitado. Uhum. Sim, pá, parecendo que não, fiquei um bocado surpreendido com este jogo, porque é um bocado estranho dizer isto como sobre o Real Madrid, mas eu acho que eles vieram para este jogo como os underdogs, porque estavam bastante desfalcados à entrada e também a meio do jogo ficaram ainda mais desfalcados quando o Garoba se lesionou. Pá, mas o Valência até pode ter começado bem, mas o Real Madrid manteve sempre a produção que tiveram ao longo do jogo todo. Depois o Valência, pá, teve que correr sempre um bocado atrás do prejuízo e não conseguiram. Não tiveram assim uma prestação muito boa, até mesmo o Monteiro, que é aquele nome assim mais sonante, não acho que tenha assim, não tenha jogado muito bem. O Badi eu acho que teve sempre preso por faltas. hum, os postos do Valência não chegaram a aparecer muito, que fiquei um bocado surpreendido porque se era jogo para aparecer era este, porque o Real Madrid estava desfalcado nesse aspecto, mas pá, o Real, eh, eu acho que eles conseguiram aproveitar bem o desfalque que tiveram, porque as outras equipas não vieram preparadas para isso e eles conseguiram aproveitar da melhor maneira. Acho que no jogo da final isto vai-se notar mais, ah, e vamos falar disso daqui a pouco, mas pá, fiquei surpreendido, fiquei triste pelo Valência, porque pronto, era aquela história Uh, bonita deles a virem a ir à Cinderella, final. a Cinderella Story, exato. Exatamente, pá, uma equipa que veio, tem um dos piores orçamentos da Euroliga, e terem conseguido chegar à final quando provavelmente, se eles alcançassem o play-in no início da época, se dissessem aos adeptos deles isso, eu acho que eles ficavam bastante contentes. Mas pá, eles também são um bocado dores de crescimento. Isto é normal, acho eu. Pronto, opá, o Real Madrid é o Real Madrid e ganharam e avançaram para a final. Sim, e basicamente isto é uma experiência nova até para o treinador, o Pedro Martínez, não é? Que pronto, já é um treinador veterano até na Liga Espanhola, vamos dizer assim, mas para estas questões, ainda por cima para uma Final Four de uma Euroliga, é outro peso. E depois, quando tu vais ver no outro lado, quem é o treinador, o Scariolo, não é? Dos melhores treinadores que andam aí, então da Europa é claramente dos melhores. Fica complicado. E como digo, as armas também, as próprias armas. Estamos a falar de uma equipa do Real Madrid, tem um Campaz, o Ezonga, o Oqueque, o Maledon, o Sérgio Lu, pronto, mais pela questão da experiência, o Trey Lyles, ou seja, tem muita gente aqui que olha, podia, mesmo a malta do banco, podia ser perfeitamente, tinha nível para ser titular no Valência, por exemplo. É o que é, mas mesmo assim, já agora, e falando de. Pronto, este jogo não tem assim muito a acrescentar, como eu digo, não tem assim muita coisa. Pronto, só de realçar que o Ezonga fez 25 pontos e 7 ressaltos, e o Trey Lance também ele veio do banco com 17 pontos e 7 ressaltos. E o Maledon também já deve destacar ele. Já do lado do Valência, o Renan Monteiro, que é verdade que a nível de eficácia não teve assim tão bem, mas mesmo assim 15 pontos, 9 assistências e 3 roubos de bola, que realmente é a grande figura desta época de Valência, e não só, das grandes figuras da Euroliga, não é? Tem que estar a malta que fizer o top 10 dos melhores jogadores da Euroliga, tem que estar lá o Renan Monteiro, isso não há dúvidas. Não há dúvidas nenhumas sobre isso. Depois o Pradilla fez também 15 pontos e 7 ressaltos também. Foi também um dos destaques da equipa de Valência. Mas agora, sobre o futuro deste Valência, Luís, sabe novidades na questão do Monteiro ou isso? Que a probabilidade dele ficar Uh, não é assim muito grande, pois não? Acho que não, pá. Eu lembro que no dia a seguir à final já estava rumorado que ele ia assinar pelo Olympiacos e já estava tudo
oficial, já estava tudo acordado. Não vi assim um anúncio oficial, mas pá, não sei. Eu acho que o dono do Valência até tem assim meios para se calhar conseguir investir mais, porque estes jogadores eu acho que para ficar precisam de dar um saltinho de salário, mas eu acho que ele consegue suportar isso. Mas vamos ver É porque como é que eles ele se fica. perdem, é que eles perdem o Monteiro, é uma enorme, enorme facada. Estamos a falar realmente do MVP desta equipa, claramente o jogador mais valioso desta equipa. E é verdade, nem falei, nem te perguntei do lado do Fenerbahçe, desculpem, lá está para quem está a ouvir de puxar a fita um bocado atrás. Uh, o nosso amigo Saras, não é? De, pronto, não é? Não se pode ganhar sempre, não é, Saras? Não, não se pode ganhar sempre. Embora, pronto, ele na Euroliga ele ganhou no ano passado, lá está no Fenerbahçe, não é? Mas o que é que tu achas que o Fenerbahçe pode fazer para o ano? Achas que pode haver ali uma espécie que eu já li por aí que o Fenerbahçe se calhar com esta questão, não é? Pode haver ali uma certa revolução naquele plantel, ou não achas ou achas o contrário? Pá, não sei. Eu acho que o plantel deles é bom, tipo, eles têm bons jogadores, mas é como a questão de falarmos do jogo, é tentar melhorar no ataque. Hum, Se conseguirem encontrar tipo, mais jogadores que consigam assumir as coisas quando mais ninguém consegue, eu acho que isso vai fazer a diferença também. uhum. Acho que pá, é só isso porque não acho que precisam de mexer muito. Chegaram à Final Four porque eu acho que isso prova que tem uma boa equipa. Precisam é mesmo de melhorar assim, dar uns toques no Isso. ataque. Eu acho que vai ser ali muita malta americana, que, por exemplo, o Brandon Boston Jr. tem uma época, vou dizer até quase esquecível. Falámos do Wall também. Eu acho que vai ser mais nessa malta americana. Se calhar pode haver um ajuste nas coisas e vamos ver o que é que eles vão fazer na questão do mercado aqui no lado do Fenerbahçe. Passando então para a final, final entre o Olympiacos e Real Madrid. E eu vou ser sincero, foi uma final do que eu fui acompanhar, Luís, ping-pong, no sentido de primeiro período vai o Real Madrid, segundo período é o Olympiacos, terceiro período é o Real Madrid e depois, por fim, o quarto período, que até foi o período que eu tive mais atento. O Olympiacos estava a perder, deu a volta e basicamente não foi só dar a volta. Vamos ganhar isto. É tipo, não vamos criar aqui dúvida. É verdade que na parte no final do jogo foi só uma diferença de 7 pontos, mas o Olympiacos estava, aquele quarto período estava com a pica toda, em que deram a volta e não deram muitas hipóteses aqui ao Real Madrid, que é verdade que também acho que houve ali fases que ali no quarto período parecia que também o cansaço estava a reinar um bocado ali nos jogadores e também acho que também tenho que dizer que faltava ali um Walter Tavares, ali, a tal âncora defensiva na equipa, porque chegava a um ponto em que o Olympiacos, quando estava aí on fire, aquela defesa de Real Madrid já nem sabia onde se pegar, vamos dizer assim. Não sei se concordas comigo com esta minha análise sobre esta final. Sim, pá, foi um jogo equilibrado, foi um jogo bom, foi Sim, agradável de impressionante. ver. Quantas. Isso deve ter havido, do que eu tenho notado, houve mudanças de liderança, pá, não sei quantas vezes. Isso foi. Acabei, acabaste de ter Muitas havido vezes. ali bastantes, principalmente ali no quarto período em que estava Yeah. agora és tu, agora sou eu. Sim, sim. Mas depois o Ahm, Olympiacos acabou por se pulverizar, não é? uhum, Mesmo na parte sim, final, não é? pá, sim, foi o Real, eu acho que entrou assim mais forte porque pareceu um bocado que o Bart Socas não se tentou tanto prever como é que o Real ia abordar o jogo, mas achava que a abordagem dele ia se superiorizar. E acho que os jogadores dele ficaram um bocado perdidos porque o Real estava pá, a jogar como jogam os iniciados, uns iniciados quaisquer de qualquer clube. Pá, estavam a jogar em SIC aberto, não havia ninguém na área pintada
E notavas, por exemplo, que o Milutinov do Olympiacos estava assim um bocado perdido porque ele não está habituado a defender um jogador na linha de triplo. E o Olympiacos também nunca se tentou, por exemplo, a defender bloqueios, nunca quiseram trocar e estava sempre um gajo sozinho de triplo. O Trey Lyles, pá, fez para aí 20 pontos na primeira parte. O Enzonha também, pá, não, raramente falhava, teve muito forte, pá. E mesmo no ponto de vista defensivo, eu acho que o Scariolo também preparou bem, porque, pá, se notavas, o Walkup quase nunca recebia a bola facilmente. O Campazzo estava à frente, estava sempre em cima dele. Se não era o Campazzo, era o Feliz. O Tyler Dorsey, que não sei se chegou a marcar 5 pontos no jogo, quando normalmente marca tipo de 15, 20. Ele quase nunca conseguia receber a bola, e principalmente num jogo como o Olympiacos, em que é preciso a bola transitar rápido, é preciso movimento sem bola, e os gajos do Real Madrid estavam sempre a acompanhar, estavam sempre em cima dos jogadores do Olympiacos a cortar as linhas de passe. O Olympiacos demorou um bocado assim a entrar no jogo e o Real Madrid disparou logo para a frente. Eu acho que o facto de eles não terem assim uma referência ofensiva, ou seja, no ataque não havia um Tavares para atrair as atenções. E acho que isso funcionou um bocado a favor deles, porque, pá, é como te disse, não é normal um poste estar a defender um jogador na linha de 3 pontos, e Pois, não é normal ser ele o defensor quando o defensor de bloqueios. Notavas bastante isso até em contra-ataques, que o gajo está habituado depois a ir para o garrafão a tentar impedir que alguém ataque o cesto, e tem um gajo sozinho na linha de triplo e não vai lá porque não é isso que está habituado a fazer. exato. Foi, foi muito bem preparado pelo Scariolo, e o Bartzokas depois teve de ir atrás do prejuízo. Eu acho que depois apareceu os dois gajos que tu falaste da meia-final, que foi o Fournier e o Peters, que acho que safaram bastante as, vamos chamar, as estrelas do Olympiacos que não apareceram neste jogo. Foi preciso. Lembras-te daquele anúncio? Qual é que era? Acho que era do BES, não era? Que a solução estava no banco. Que Yeah, eles fizeram depois com um bué gajos tipo o Paulo Alves e assim. sim. Pá, foi isto, foi a história deste jogo para o Olympiacos, porque o Fournier e o Peters Yeah. foram daqueles jogadores que tiveram o discernimento para perceber, ok, temos de mudar. Se as coisas não estão a sair, vamos fazer de outra maneira, mas ao mesmo tempo continuar com aquilo que o treinador deles gosta, que é o movimento sem bola. O Fournier começava a correr, a cortar para o cesto, quando o defesa dele assumia que ele ia estar parado na linha de triplo, e depois o Real Madrid começou um bocado a notar que a defesa deles não estava, tinham de ajustar e não estavam prontos também para isso. Pá, uh, e, e não tendo o guarda-redes lá deles, o Eddie Tavares, pois fez que este ajuste ficasse mais difícil. Uhum. O Fournier, que foi o Finals MVP, vamos dizer assim, o MVP daqui da Final Four, que até concordo que ele lá está, teve neste jogo também, esteve em grande evidência, foi o melhor marcador, quer dizer, o melhor marcador da partida não, porque o Trey Lyles ele passou foi titular e, meu Deus, a primeira parte dele, ele lembra estar a ver qualquer coisa que era absurda, estava realmente de bom quente, mas o Fournier que, como eu disse nesta final, 20 pontos e 4 assistências, e é como eu digo, foi um dos principais, juntamente com o Peters, realmente os grandes obreiros, digamos assim, desta conquista, porque o Vezenkov,
lá está, tal como eu disse, não teve assim tão. Não vou dizer que teve mal ou muito mal, mas não teve assim bem neste jogo. E o Olympiacos acabou por ganhar na mesma por esses ajustes que houve, que houve durante o jogo, e que principalmente lá está. Quem está principalmente no banco são dois belos treinadores, não é? O Bart Zocas e o Scariolo. Mas a vitória subiu para o Olympiacos, que estava realmente, apesar de ser, pronto, é o pavilhão do adversário, mas mesmo assim estava claramente muita gente, a maioria era claramente do Olympiacos ali, e acho também isso foi importante, acho que principalmente naquele quarto período, como estávamos aqui a falar, aquele apoio do público que realmente fez com que o Olympiacos naquela parte final desse, ok, vamos, estamos aqui nesta mudança de liderança, mas vamos dar aqui a coisa final que é para ganhar isto, e acabaram por ganhar sem um grande jogo, como eu disse, da sua principal estrela. E essa principal estrela que nesse jogo foi mais o Evan Fournier, que, como digo, foi Finals MVP aqui da competição. Vitória Na meia-final, o Fournier até naquelas entrevistas depois do jogo disse que achava assim um bocado surreal olhar para a bancada em que normalmente está a claque do Panathinaikos e ver aquilo tudo vermelho. Pois, exato. Pá, o apoio também fez ali bastante a diferença. Exato. Apesar dos jogadores do banco também terem ajudado. Pá, não só até o Fournier e o Peters, pá, mas no último período o Bart Socas lembra-se e mete o Tyreek Jones, que ainda não tinha jogado o jogo inteiro, e, pá, e isso também ajudou porque o Tyreek Jones é muito mais móvel, ou seja, nos bloqueios trocava e a defesa continuava a ficar igual. E até há outro gajo que é o Corey Joseph, meu. O Corey Joseph tem 30 e tal anos, meu, e andava a tirar-se para o chão a ir buscar bolas, que pá, parecia um gajo com metade da idade dele. O Trey Lyles, por exemplo, na primeira parte teve 20 e tal pontos, na segunda não tinha quase nada, e até houve uma altura que ficou ele, que tem, pá, não sei que altura é que ele tem, mas deve ter pá, aí 2 metros e tal. Uhum. E o Joseph é baixinho e o Joseph começou ali a, pá, a apertá-lo completamente e o Lyles não conseguiu, não marcava nada, pá, pá, aconteceu pá, em 2 jogadas seguidas. Pá, acho que esta diferença de esforço e também ajudou bastante e foram puxados pelo público que no, no mínimo 90% do público daquela arena estava a torcer pelo Olympiacos. Sim, exato. Yeah, yeah, mas era normal. Já agora, dentro do público estava o Marinakis, não é? Do Olympiacos, mas do futebol, que pronto, parece que houve chatices lá na bancada. Não sei quem era o adepto, se era do próprio clube do Olympiacos, ou se era um intruso do Panathinaikos que queria fazer as neiras, não sei, não faço ideia. Mas pronto, Marinakis, que não é dono, atenção, embora o nome é o mesmo, mas há ali divisões, ou seja, há o Olympiacos de futebol, onde o Marinakis é o dono, e não só, ele é dono do Forest, do Rio Ave também. Pronto, que agora na moda do futebol é isto, agora são os tais grupinhos. É o grupinho do Marinakis, o grupinho da malta do Qatar, onde está o Braga e o Paris Saint-Germain, e depois também deve ter pá, mais outras equipas, o grupo do City, lá do Sheik dos Emirados, pronto, agora é assim, o futebol é tudo ali por grupinhos, por grupinhos. Mas na questão do Olympiacos, muita gente, porque eu até vi notícias, está aqui o presidente do Olympiacos, não sei quem, não é, ele quer dizer, é presidente do Olympiacos, mas não é do basquetebol, não era da equipa, era de futebol, mas ele estava ali, pronto, e grande fã, atenção, ele é grande fã do Olympiacos, claro, ele foi lá aproveitar para ver, digamos assim, essa final, digamos assim. De Já agora, simbiose. Podem ser entidades separadas, mas há bastante simbiose. Pá, verem tipo um jogo, pá, havia bastantes vezes, por exemplo, na fase regular, vias tipo
Chiquinho, que era do Benfica, nas bancadas a ver o jogo do Olympiacos. E Sim, sim, sim. outros jogadores também, por exemplo. Yeah, Portanto, yeah. pá, há sempre muita união nestas coisas. Sim, sim, isso é normal, vamos dizer assim. Haver essas questões de jogadores de futebol que vão ver jogadores de basquete ou jogadores de basquetebol para envolver lá um jogo assim mais importante na equipa de futebol. E claro que também deve haver ali ligações, obviamente, institucionais entre as duas partes, vamos dizer assim, entre o Marinakis e os dois irmãos, não é? Como é que se chamam os dois irmãos, Luís, que são donos? Opá, Já não não me vou sabes, não atrever sabes. a, não me vou Ok. atrever a tentar pronunciar aquele nome. Ok. São daqueles nomes chatos, não é? Chatos. Mas pronto. Sobre o Real Madrid, Luís, para falar um bocado do futuro da equipa. Ahm, É uma equipa que acho que o Sérgio Llull vai sair, não é? Vai se reformar, salvo erro, não é? Não havia nada, mas também mais ano, menos ano ele Pois, e exato. é o cenário mais provável também. Mas é uma equipa que realmente, pronto, tem ali uma timeline assim um bocado avançada. O Campazzo já tem ali também uma. Atenção, jogador de qualidade isso, mas já tem 35 anos. O Walter Tavares, ou o Eddie Tavares, também já não está a caminhar para novo, não é? Não é? Já tem 34 anos. O Sérgio Llull, pronto, veteraníssimo. Mas é uma equipa que realmente tem ali alguns jogadores jovens, é verdade. Tem o Melodon, o Izan Almanza, que regressou, digamos assim, para a Europa, que ele andava aí nos Estados Unidos. O Garuba, também um jogador NBA, neste caso. Achas que o Real Madrid ainda não será para já uma espécie de revolução? Ou achas que eles vão tentar com este core assim, ou seja, esta malta veterana manter para lá na equipa e se calhar fazer mais os ajustes à volta desse, ou seja, ter ajustes ali no plantel para depois combinar bem com esta malta veterana? Ou achas que pode haver já um início de revolução? Acho que não, acho que vai ser uma coisa bastante estrutural, como até já tem vindo a haver, Sim, que eles já aos poucos e poucos vão perdendo os veteranos e vão substituindo sempre por outros. Bom, veteranos vão e, fazendo e- a outra substituição, veteranos e, a e natural veteranos revolução do plantel. veteranos e também alguns jogadores jovens, como tipo o Gonzalez, né? Que foi para, Sim, para, sim, para, a também. para a NBA também. Sim, eu concordo. E o Real Madrid, pelo menos, ao contrário do futebol, quer dizer, o futebol, embora no futebol eles também não são assim tão de revolucionários. Embora esta época não sei, supostamente com a vinda de O que é que Mourinho, vai acontecer ali, não é? supostamente, não é? Depende lá de umas certas eleições, que acho que pronto, ok, é o Florentino Pérez a querer mostrar que ainda manda muito naquilo, mas pronto, na minha opinião, quem manda mais é um certo jogador francês, mas isso é a minha opinião, porque eu já sei o que aconteceu em Paris com esse certo jogador, já sei de certas coisas. Até lá, não, eu só sei, é bem sabido, basta ver notícias na altura que até um presidente da República Francesa foi quase ajoelhar para pedir ao jogador para ficar. Mas pronto. Mas não mudando de coisa, eu acho que também, como eu estava a dizer, concordo contigo. Eu acho que o Real pode fazer ali algumas coisas, mas o Eddie Tavares deve ficar, o Ezonga deve ficar, o Campas deve ficar, que são realmente vou dizer aquele trio, pronto, o Sérgio Llull, que é o capitão de equipa, mas aquele trio de jogadores, não é? Ainda por cima de cada posição, o Ezonga ao extremo, o Campas a base e o Eddie Tavares ali a poste. Acho que esses três vão ficar na equipa e também outros também acredito que possam ficar na mesma, mas esses três acho que ficava muito surpreendido se esses três, um deles sair, ficava muito, muito surpreendido. Já Olympiacos, Luís, também, a equipa que ganha não se mexe, não é? Eu acho que não vai haver assim grande coisa na equipa, não achas? Sim, acho que grande parte daqueles jogadores bons vai ficar tudo. Havia rumores que o Peters também ia assinar ou pelo Milão ou pelos Žalgiris, mas pá, agora que foram campeões, não sei se isso vai concretizar.
Mas acho que já está oficial que o Cody Miller McIntyre vai para lá agora. Ok, Provavelmente deve ser para o lugar do Corey Joseph. pois. E há rumores também que o Monteiro também está prestes a ir para lá. Depois é ver como é que se vai arranjar lugar para tanta gente, que também não sei. É, é verdade. Acho- Aliás, a equipa até cortou o Costa já até Tocu, nunca esquecer isso, mandou por empréstimo, porque realmente há jogadores aqui, como estavas a dizer, de muita qualidade, não é? Americanos, até gregos, atenção, o Dorsey também, que é um jogador muito interessante, não é? O Milutinov, não é? O poste-sérvio também. Pá, é uma equipa realmente profunda, mas não dá para todos, é como estás a querer dizer, não é? Chega ao fim, tem que haver ali alguns cortes, não é? Uhum, exato. Se calhar vai ser o Frank, o Frankie, ele já quando andava na NBA, não arriscava dizer o nome dele, mas é o internacional francês que andou aí nos Knicks, isso. O Frankie, não vou dizer o resto, não vou adiantar. Niliquina. Obrigado. Obrigado para a malta que não estava a perceber. Obrigado. Olympiacos, que atenção, que ainda vai ter a questão do seu campeonato para resolver, não é? Vai ter as suas finais na Liga Grega, não é? Para saber quem é que vai ser o campeão. Também a mesma coisa para o Real Madrid, que vai começar aliás, é já hoje que vai começar aqui os playoffs da Liga Espanhola, que vai jogar contra o Canárias. Vamos ver como é que vai ser também. Está lá o Real Madrid, obviamente, o Barcelona, o Valência, o Basconia, o Juventude de Badalona, não é? Embora, claro, os grandes favoritos são até as equipas que, tal como o Real Madrid, as equipas espanholas estão na Euroliga, não é? O Valência que está ali, o Basconia também tem feito um belo campeonato e o Barcelona. Que nunca podemos dizer que o Barcelona, nunca podemos, é daqueles casos, nunca podemos retirar o Barcelona fora totalmente aqui nas contas do título, digamos assim, da Liga Espanhola, apesar de atualmente não está a atravessar assim uma bela fase. Bem, Luís, tens mais alguma coisa a acrescentar esta Final Four da Euroliga? Uh, pá, acho que falámos sobre tudo. Na Final Four tocámos aqui nos pontos importantes. Foi as duas meias finais, os destinos, os futuros da equipa, Yeah. falar do domínio dos campeões. Acho que está bom. Tínhamos Exato. falado assim se havia outro assunto, tipo da NBA Europe ou assim, mas Não ainda houve não houve nada. assim muitos desenvolvimentos. Houve a reunião lá dos governadores, owners, essa malta aí, as FIAs, só que discutiram mais e saiu, atenção, alterações e houve votação, isso e saiu as alterações para o draft. Não houve nada falado, até estive a pesquisar, sabendo. Não. Essa reunião foi exclusivamente para as questões do tanking e do draft, essas coisas todas. Não foi nada em relação da questão da NBA Europe. Quer dizer, durante este tempo passou, a NBA anunciou mais uma vez aqueles jogos que eles fazem na Europa. Paris, sim, já não é a primeira vez, mas Manchester. Pois é, Manchester, quando Manchester, não é uma cidade muito suspeita, tem lá um certo, tem lá uma certa equipa que, olha, tem lá, é gerida por malta mais gerida, pronto. Quem faz mais a gestão sei que é o Guiana e lá a maltinha, mas está ali o patrão é lá dos árabes e não sei o quê, e que é muito falado como possível equipa da NBA Europe. Pronto, já está aqui a NBA a piscar o olho outra vez aqui para a malta de Manchester, pronto, essas coisas todas. E Paris também, um pouco também, pode ser também Paris Saint-Germain, embora, como digo, não é caso único. A NBA já fez jogos de Paris, até foi antes dos Jogos Olímpicos, salvo eu, já tinham feito até, por causa até dessa questão dos Jogos Olímpicos. E agora, obviamente, com o Embanyama já podemos dizer, o Embanyama é uma das caras da liga. Não há, não venha quem vier, agora o Embanyama é claramente uma das caras da liga. Agora vamos ter mais vezes estes jogos em Paris, e até arrisco a dizer, acho que vamos ter
vamos ter não digo todos os anos, mas praticamente todos os anos vamos ter aí jogos em Paris por causa, lá está, do Wembanyama. Não há como evitar, obviamente. É coisa assim, ainda por cima o Wembanyama vende mais com o Jokic, porque o Jokic está mais preocupado com cavalos, não é? O Jokic, é verdade, o Jokic, meu Deus, o Jokic que prontos, acabou a época na NBA, voltou para casa, depois o Kroenke, lá o patrão dele, dos Nuggets, convidou para ver o jogo lá para ver a final da Champions, e no dia seguinte o Jokic já estava a ver um torneio de cavalos, é impressionante, o homem saiu da final, deve ter ido logo disparado para o aeroporto de Budapeste, estás a ver, aliás, até se calhar foi uma coisa boa o jogo ter sido às 5 da tarde, porque se fosse às 8 da noite o Jokic ia perder esse torneio de cavalos, não estou a brincar, atenção, aconteceu mesmo isso. Ele, se o jogo fosse às 8 e tal da noite, o homem, olha, já ia perder um torneio lá dos seus cavalos, já ia ficar triste o homem. Agora, como era às 5 da tarde, pronto, o jogo ainda foi para penaltis, mas ainda deu tempo para apanhar um aviãozinho para ir lá para a Sérvia ver os seus cavalos, pá. É realmente aí o nosso grande Nikola Jokic. Que atenção, ele foi o melhor jogador que estava no estádio. O segundo foi o Giannis. O segundo foi o Giannis, os jogadores, sim, incluindo futebol e isso, foram os melhores jogadores que estavam lá nesse campo de futebol. Aliás, Luís, só para finalizar, tu viste o vídeo do Giannis ali a dar com a bola, a jogar? Tu não viste? É que é uns. Pronto, Não, não. É pá, eu acho que por para o teu acaso não Benfica. vi. Eu acho que para o teu Benfica, acho que ele tinha qualidade, sinceramente. Olha, jogo aéreo, ele tem 2 metros e 11 ou 12, não sei o quê. Jogo aéreo, estavam safos vocês. Seja nas bolas paradas, defensivas ou ofensivas, mas ele tinha ali toques de bola e ele próprio, ele depois em uma entrevista admitiu que o problema é que eu sou 6'11", ou seja, tipo, pronto, é 2 metros e tal, não é? Mas se eu fosse mais baixo, não sei o quê, se calhar ia mais para jogador de, pronto, ele permitiu. Se eu fosse um jogador baixo, tipo 1,80 m, não dá para ser jogador de basquetebol, não é? E aí ele dizia que ia para jogador de futebol. Pronto, aí é normal. E ele próprio também admitiu que eu sou um jogador muito grande, 2,11 m, não dá para ser jogador de futebol. Apesar de ele ter ali uns toques interessantes, mas não dá, é muito, muito difícil. Mas pronto, Luís, O Yanis, para vir para o Benfica, preferia que ele fosse jogar outro desporto. para basquetebol, olha, como é que é? Mercado de trocas NBA. Giannis para o Benfica. Benfica cede António Silva. Está em final de contrato, vai embora. José Mourinho para treinar os Milwaukee Bucks. Livrava-me aqui de um peso. E piques. Yanis que esteve lá em Atenas. Yeah. Exato, esteve lá a ver o jogo. E piques da Academia Seixal. Que piques são esses? São jogadores de Seixal. Escolham lá à vontade. Pode ser jogadores de basquetebol, pode ser jogadores de futebol americano. Escolham a modalidade que eles jogam. Muito bem. Olha, Luís, é com esta parte de bom humor, digamos assim, que vamos despedir. Agradecer-te, Luís, por esta época que tiveste aqui mais com o Marcos, até a fazer aqui este acompanhamento e também a participação aqui nestes episódios de podcast aqui no Pausa Técnica sobre aqui a Euroliga, porque o Marcos gosta de fazer este episódio, só que a parte mais difícil, que até fui eu que dei os primeiros convites, digamos assim, para vir cá. O Marcos dizia, é complicado arranjar malta para vir cá, ter tempo disponibilidade, e não só, e pessoas que realmente acompanham bem a Liga. Cá em Portugal não é assim muito, muito fácil, a NBA, claro que é mais fácil, não é? É uma liga muito universal, vamos dizer assim, mas a Liga é mais complicado, e agradecer aqui lá está em nome do Pausa Técnica e principalmente do Marcos, pela tua participação em vários episódios e pela companhia que fizeste ao Marcos, senão era muito difícil fazermos aqui episódios sobre a Liga nesta época. Gostaste desta experiência, desta época, de estar aqui a participar e a conversar sobre isso? Gostei, pá, gostei. Vou-te ser sincero, no início precisei de um tempinho porque tive de sair da minha zona de conforto para vir aqui, mas depois uma pessoa no início estranha, mas depois entranha. E agora, Hum. pá, agora acho que já estou pronto nisto. Acho que já.
Tem que falar com o Marcos para fazer a avaliação. Eu vou falar com o Marcos, fazer uma avaliação sobre ti, se correu bem ou não, se passaste no teste final. Mas pronto. Mas pronto, já sabes, João Luís, se na próxima época, isto é mais da parte do Marcos, mas se na próxima época, à partida, devemos continuar a fazer aqui episódios. Claro que os episódios da Euroliga não são tão regulares como o da NBA, são um bocado ocasionalmente, assim, por trimestre, até mais, tem sido mais por trimestre. Se o Marcos coisa, como já sabemos, e tens as portas abertas para vir cá. E também, se quiseres vir da NBA, falar mal dos teus Sixers, que eu sei que és adepto dos Sixers, se quiseres também, para bater neles, no Joel Embiid, no Paul George, no Maxi não, coitadinho, o Maxi é o menos culpado. Se quiseres para vir bater também, estás à vontade. Bem, maltinha, agradecer aqui também a vocês a estarem esta época toda a estarem a ver estes episódios da Euroliga também e os pedir para a publicidade do costume, subscrevem no canal, deixem as 5 estrelas quem estiver a ouvir nas plataformas, que ajuda sempre na questão do algoritmo e também nas recomendações, tal como o like no YouTube, deixem um like no YouTube também, sigam as nossas redes sociais, Twitter ou X, como queiram chamar, também estamos no Instagram e no Threads e pronto, e sobre a Euroliga à partida não vai haver nada, só se até foi uma coisa que acho que já falei com o Marcos e só se houver uma novidade tipo NBA Europe, ou seja, uma coisa realmente. E atenção, não é cá, talvez sejam 20 equipas, talvez vai ser isto, talvez, não é talvez, pode haver, mas não acredito muito, atenção, dando a minha opinião pessoal, não acredito muito, mas se caso houver durante o verão, ou durante este período que não há Euroliga, se houver assim uma novidade e realmente confirmada e tudo esclarecido e tudo ali, pormenor e formatado, essas coisas todas, pode ser que haja aqui um episódio para falar disto, não é? Porque realmente é uma grande notícia que pode, que queiramos ou não, pode revolucionar o basquetebol europeu. E não há como fugir aqui essa questão e pode haver assim esse episódio durante esta pausa de verão para se falar e discutir sobre isso. Se não houver nada assim, pronto, tirando isso, só regressamos então para a próxima época da Euroliga que arranca quando, Luís? Normalmente costuma arrancar a final de setembro, não é? Ou este ano é que começou mais cedo, não é? Este ano é que começou mais cedo por causa do calendário maior, não é? Acho que sim, setembro, outubro, acho que é mais por aí. Exato. Por isso, maltinha, regressamos então, se a partir não houvesse nenhuma bomba de NBA Europe, só voltamos então, a nível daqui de episódios da Euroliga, só voltamos então para a altura lá está de finais de setembro. Fiquei bem, malta, e mais uma vez agradecimento aqui ao grande Luís por ter estado aqui connosco durante esta época. Fiquem bem. Tchau, tchau.